Vê companheiros desencarnados trazendo-nos um aparelho gravador do plano espiritual. Toma, então, do lápis e, escutando a mensagem por eles mesmos arquivada, escreve sem pestanejar o comunicado que ouvimos, expressão por expressão, palavra por palavra. Eis a que síntese a que nos referimos. Meus amigos, companheiros existem que não se cansam de alegar incapacidade para o serviço do bem. No entanto, o serviço do bem pertence, na terra, a nosso Senhor Jesus Cristo e compete a nós outros a obrigação de nos afeiçoarmos a Ele, para sermos intérpretes de seu infinito amor. Recorramos à natureza para que nos ilustre a asserção. O fio de cobre, largado na via pública, não passa de bagatela, mas ligado ao poder da usina é transmissor de luz e força. O cano de chumbo, abandonado à poeira, é tropeço na estrada, contudo, em se ajustando ao reservatório, é mensageiro da água pura. A argila, dormindo no charco, é simples trato de lama, todavia, entregue aos cuidados do oleiro, converte-se em vaso nobre. A pedra, solta no campo, é calhau pobre e esquecido, mas, se unida à construção, é alicerce do lar. A lagarta na amoreira triste animal, de aspecto repelente, mas, trazida à indústria do fio, produz a seda brilhante. A tripa de carneiro, estendida ao sol, é realmente algo desprezível, contudo, transformada no corda do violino, é abrigo doce da música. Entretanto, o fio de cobre para iluminar padece a tensão da energia elétrica, o cano de chumbo necessita disciplinar-se para servir, a argila experimenta o insulto do fogo para erguer-se em utilidade, a pedra sofre a própria ocultação para erigir-se em sustentáculo. A lagarta deve morrer para auxiliar e a tripa de carneiro passa por longo processo renovador, a fim de responder com segurança aos sonhos do musicista. Em verdade, todos somos corações frágeis, almas culpadas, consciências denegridas e espíritos transgressores, diante da lei, mas, ligados ao espírito de nosso divino mestre, podemos ser instrumentos do eterno bem. Não basta, porém, salientar as nossas fraquezas, cultivando a preguiça e a falsa modéstia. É imprescindível abraçar a verdadeira humildade, com obediência e disciplina, ante os desígnios do Senhor, porque, aprendendo e servindo, amando e ajudando, lutando e sofrendo em sua causa sublime, será possível cumprir-lhe a divina vontade e retratar-lhe a divina luz. André Luiz, Obsessão Oculta. Dias da Cruz. Na parte final da nossa reunião de 17 de novembro de 1955, fomos novamente honrados com a visita do Dr. Dias da Cruz, que nos brindou com brilhantes ensinamentos, alusivos à obsessão oculta. Elaborando alguns apontamentos, em torno da obsessão oculta, cabe-nos recordar que sugestão, a rigor, é a influência que a ideia positiva do magnetizador desenvolve sobre a mente passiva do hipnotizado, criando nele estados alucinatórios, dos quais podem partilhar todas as potências do seu cosmo orgânico. Justo ponderar, contudo, que o fenômeno não é privativo de escolas especializadas ou dos grandes magnetologistas do passado ou do presente. Qual acontecia em recuadas épocas, nos templos da iniciação egípcia, a sugestão ainda hoje se reveste de inconcebível importância, em todos os planos de nossa vida, mesmo porque toda vida, no fundo, é processo mental em manifestação. Desde a mais remota antiguidade, a Goethe ou magia negra, filha da ignorância, dela se vale para estabelecer entre os homens o domínio dos seres que se bestializam nas trevas. E o culto à suprema divindade ou à religião, filha dos mais altos ideais da humanidade, da sugestão se aproveita para garantir o serviço de sublimação das almas, por intermédio da comunhão com as forças da luz. Como é fácil aprender, repetimos, o papel da sugestão é de incalculável alcance em todos os episódios de nossa marcha nas províncias da evolução, particularmente nas faixas da experiência terrestre, de vez que o tempo da alma encarnada se divide em duas fases distintas, a vigília e a hipnose, ou seja, sensório desperto e sono físico. Não desconhecemos que o homem, examinado em seu aspecto puramente fisiológico,
pode ser definido como sendo uma bateria complexo associando e desassociando cargas de eletricidade, porquanto traz consigo, inexpressiva porção, ácidos e álcalis, metais e ametais, em diversos valores químicos, cujas trocas asseguram um metabolismo eficiente dos recursos hormonais. Indiscutivelmente, o regime alimentar e a respiração, a temperatura e a ginástica são fatores que podem provocar sensíveis alterações na harmonia elétrica da criatura humana. Entretanto, a causa da renovação para o bem ou da perturbação para o mal reside em cada um de nós, de maneira mais íntima, nas correntes de ideias que assimilamos. Qual ocorre a matéria, que se transforma incessantemente, ao impacto de raios múltiplos, nos reinos inferiores da natureza, o espírito se adensa na sombra ou se sutiliza na luz, sob o império dos raios mentais que elege para combustível de suas emoções mais profundas. Reportamo-nos a semelhantes considerações para salientar o impositivo de nossa vigilância em todos os estados passivos de nossa alma, porque, através da meditação e do sono, nos identificamos, muita vez de modo imperceptível, com os pensamentos que nos são sugeridos pelas inteligências desencarnadas ou não, que se afinam conosco e, se não nos guardamos na fortaleza das obrigações retamente cumpridas, caímos sem dificuldade nas malhas da obsessão oculta, transformando-nos em agentes da irresponsabilidade da cegueira de espírito, por despenhar-nos, inconscientemente, em desequilíbrios e manifestos, cujos resultados somente se expressarão, mais tarde, pelos princípios de causa e efeito, nos torturados labirintos da patogenia obscura, em nosso campo individual. Lembremos-nos, assim, de que se obsedado confesso é alguém armado pela aflição e pelo sofrimento, para o combate às forças da treva, vítima da obsessão oculta, quase sempre, é a loucura mascarada de bom senso, acarretando, por onde passe, desastres e problemas morais para si e para os outros. É por esse motivo que, convidando-vos ao nosso permanente programa de oração e estudo nobre, de fraternidade e serviço constante, a fim de que estejamos sob a regência das sugestões de cima, encerramos nossas breves anotações, rememorando as inesquecíveis palavras do apóstolo Paulo, no versículo 14 do capítulo 5, de sua carta aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, e, levantando-te dentre os mortos, o Cristo te esclarecerá. Ouçamos. Carlos Goiano. Alguém já disse que os espíritas desencarnados, quando aparecem à barra das comunicações mediúnicas, permanecem carregados de complexos de culpa, e tinha razão. Quase todos nós, atravessando o pórtico do sepulcro, retornando aos nossos templos de serviço e de fé, somos portadores de preocupação e remorso. Raros de nós conseguimos sustentar tranquilidade no semblante moral. E habitualmente, em nos fazendo sentir, denunciamos a posição de infelizes entre a queixa e o desencanto, relacionando as surpresas que nos dilaceram a alma, o encontro de dores imprevistas, a identificação de problemas inesperados. Topamos lutas com as quais não contávamos e derramamos lágrimas de aflição e arrependimento tardio. Entretanto, isso acontece para demonstrar que, em nosso ideal redentor, esposamos a fé ao modo daqueles que se adaptam por fora a certas convicções intelectuais, guardando anquilosados por dentro velhos erros difíceis de remover. Procurai e achareis, disse-nos o Mestre. E na condição de espíritas esquecidos da necessidade de autorregeneração, usamos a nossa doutrina na conquista de facilidades temporais que nos falem de perto ao conforto, olvidando que nós mesmos é que deveríamos ser usados por ela na construção de nosso próprio bem, através do bem a todos aqueles que nos acompanham na terra. Procurai e achareis, sim. Mas procuramos a satisfação desordenada de nossos desejos e buscamos acomodação com a nossa inferioridade, desfazendo-nos em múltiplos tentames de amparo às requisições de nossa existência material, entre os homens nossos irmãos, olvidando, quase que totalmente, os imperativos de nossa reforma, nos padrões do Cristo, que afirmamos acompanhar, e, daí, as tragédias encontradas na própria mente, a velha arquivista de nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações,
antiga registradora de nossa vida real, a exibir-nos, à face da lei, todos os quadros que nós mesmos plasmamos com invigilância deplorável. Em verdade, como espíritas, fartamo-nos excessivamente no campo das bênçãos divinas. Todos estamos informados, com respeito às próprias responsabilidades e obrigações, entregues ao nosso livre-arbítrio, sem autoridades religiosas que nos imponham pontos de vista, ou capazes de cercear-nos o voo no caminho ascensional da verdadeira espiritualização. Sabemo-nos confiados a nós mesmos, diante de nosso Senhor, para construir abençoado futuro, além da morte, com trabalho inadiável no bem, cada dia, mas sentimo-nos na posse desse tesouro de liberdade à maneira dos filhos perdulares de uma casa generosa e rica que malversam os bens recebidos, ao invés de utilizá-los em benefício próprio. Assim pois, terminando a nossa arenga despretensiosa, propomos-nos simplesmente recordar outra assertiva do nosso divino condutor: batei e abrir-se-vos-á. As palavras do Cristo não são dúbias. Constituem enunciado positivo. Batei e abrir-se-vos-á. Esses verbos, porém, tanto se reportam às portas do céu como se referem às portas do inferno. Batamos, assim, a porta do estudo nobre, conquistando o conhecimento superior. Insistamos à porta da caridade, incorporando a verdadeira alegria. Procuremos a continência, a disciplina, a educação, e o serviço, com o dever retamente cumprido, para ingressarmos em esferas mais elevadas, a começar desde hoje. Fala-vos humilde companheiro de ideal e de luta. Não tenho a presunção de ensinar, de recomendar, de salvar. Auscultando as minhas necessidades, é que, finalizando a conversação, desejo apenas recorrer ainda ao aviso de nosso eterno benfeitor: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Palavras de alerta. J.C. Atingiremos a fase final da nossa reunião de 12 de julho de 1956, quando, trazido por nossos benfeitores, compareceu em nosso recinto o espírito J.C., que foi festejado e discutido médium de materializações nos arraiais espíritas do Brasil. Usando o canal psicofônico, J.C., recentemente desencarnado, evidenciava grande tortura íntima, ofertando-nos grave advertência, que, sinceramente, nos impele a demorada meditação. Sou um médium desencarnado, pedindo ajuda para os médiuns que ainda se encontram no corpo físico. Uma companheiro que baixou, ferido, à retaguarda, rogando socorro para aqueles soldados que ainda perseveram na frente. Isso, porque a frente vive superlotada de inimigos ferozes. Inimigos que são a vaidade e o orgulho, a ignorância e a fragilidade moral, a inconformação e o egoísmo, a rebeldia e a ambição desregrada, a se ocultarem na cidadela de nossa alma, e que, muitas vezes, são reforçadas em seu poder de assalto por nossos próprios amigos, porquanto, a pretexto de afetividade e devoção carinhosa, muitos deles nos comprometem o trabalho e, quase sempre, levianos infantis, nos conduzem à ruína da sagrada esperança com que nascemos na experiência terrestre. Sou o companheiro J.C., que muitos de vós conhecestes. A jornada foi curta, mas acidentada e difícil. E, trazendo comigo os sinais da imensa luta, a se exprimirem por remorsos e lágrima, apelo para vós outros, a fim de que haja em nós todos, médiuns, doutrinadores, tarefeiros e beneficiários da causa espírita, uma noção mais avançada de nossas responsabilidades, diante do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Comecei retamente a empreitada, mas era demasiadamente moço e sem qualquer instrução que me acordasse a visão íntima para as consequências que me adviriam do cumprimento feliz ou infeliz das minhas obrigações. Meus recursos medianímicos eram realmente os da materialização e, com eles, denodados benfeitores das esferas mais elevadas tutelavam minha existência. Entretanto, fugi ao estudo, injustificavelmente entediado das lições alusivas aos meus deveres, e minha culpa foi agravada por todos aqueles amigos que, na sede inveterada de fenômenos, me alentavam à ignorância,
Como se eu não tivesse o compromisso de acender uma luz no coração para que a romagem fosse menos árdua e o caminho menos espinhoso. Com semelhante leviandade, surgiram as exigências, exigências altamente remuneradas, não pelo dinheiro fácil, mas pela notoriedade social, pelas relações prestigiosas e por todas as situações que nos estimulam a vaidade, quais se fôssemos donos das riquezas que nos bafejam o espírito, ainda imperfeito, em nome de nosso Pai. Em vista disso, mais cedo que eu poderia esperar, multidões da sombra, interessadas no descrédito de nossas atividades, cercaram-nos o roteiro. E, por mais me alertassem os instrutores que jamais nos abandonam, as grossas filas de quantos me assinavam com a falsa estimação de meu concurso apagavam meus gritos da consciência, transferindo-me, assim, a condição de joguete dos encarnados e dos desencarnados, menos apto ao convívio das revelações de nossa doutrina consoladora, com o que lhe aceitava, sem relutância, as sugestões magnéticas, agindo ao sabor de caprichos inferiores e delinquentes. Cabe-me afirmar, com todo o amargor da realidade, que, distraído de mim mesmo, apático e semi-inconsciente, prejudiquei o elevado programa de nossos orientadores. Contudo, os atenuantes de minha falta revelaram-se aqui, em meu favor, e a providência divina amparou o servo que caiu, desastrado, e que somente não desceu mais intensamente ao bojo das sombras, porque, com a bênção de Jesus, me despedi do mundo em extrema pobreza material, deixando a família em proveitosas dificuldades. Comecei bem, repito, mas a inexperiência insensada fez-me olvidar o estudo edificante, o trabalho espontâneo de socorro aos doentes, e proteção fraterna aos necessitados e desvalidos e, segregado numa elite de criaturas que me desconheciam a gravidade da tarefa, entreguei-me, sem qualquer defensiva, ao domínio das forças que me precipitaram no nevoeiro. Com auxílio do Senhor, porém, antes que a delinquência mais responsável me estigmatizasse o espírito, a mão piedosa da morte física me separou do corpo que eu não soube aproveitar. É por isso que, em vos visitando, qual soldado em tratamento, rogo para que os médiuns encontrem junto de vossos corações não apenas o testemunho das realidades espirituais, tantas vezes doloroso de dar-se e difícil de ser obtido, pelas deficiências e fraquezas de que somos portadores, mas também a partilha do estudo nobre, da fraternidade viva, do trabalho respeitável e da reta consciência. Que eles sejam recebidos tais quais são. Nem anjos, nem demônios, nem cobaias, nem criaturas bilagreiras. Guardemo-las por irmãos nossos, carregando consigo as marcas da humanidade, solicitando redenção e sacrifício, abnegação e sofrimento. A árvore para produzir com eficiência deve receber adubo no trato do solo em que o Senhor a fez nascer. O rio para espalhar os benefícios de que é mensageiro, em nome da natureza divina, pode ser retificado e auxiliado em seu curso, mas não pode afastar-se do leito básico. Oxalá possam os médiuns aprender que mais vale ser instrumento das consolações do espírito, na intimidade de um lar, ao aconchego de uma só família, que erigir-se em cartaz da imprensa, submetido a experimentações que, em muitas circunstâncias, acabam em frustração e bancarrota moral. Saibam todos que mais vale socorrer a chaga de um doente, relegado ao desprezo público, que produzir fenômenos de espetaculares efeitos, cuja fulguração, quase sempre, segue aqueles que os recebem sem o preparo devido. Ah! Meus amigos, o Espiritismo é o tesouro de luz de que somos, todos nós, quando entre os homens, carregadores responsáveis, para que a humanidade se redima. Lembremos-nos de semelhante verdade, para que todos nós, na doutrinação e na mediunidade, na beneficência e no estudo, estejamos de atalaia contra os desastres do espírito, mantendo-nos no serviço constante da humildade e do amor, de modo a vencermos, enfim, a escabrosa viagem para os montes da luz. Palestra educativa. Pecumando-te. Na noite de 16 de fevereiro de 1956, fomos felicitados com a visita do nosso amigo espiritual, P. Comando-te, que foi médium extremamente devotado à causa do bem,
cuja palavra passou a enfeixar a palestra educativa, aqui expressa. Se há entidades desencarnadas que obsidiam criaturas humanas, temos criaturas humanas que vampirizam as entidades desencarnadas. Isso é extremamente sabido. Morando hoje, porém, no mundo dos espíritos, em verdade não sei onde é maior a percentagem daquelas mentes que se consagram a semelhantes explorações. Se da terra para o além-túmulo, se do além-túmulo para a terra. Daí a necessidade do mais amplo cuidado nas instituições espírita-cristãs, em nossas lutas no intercâmbio. Temos por diretriz clara e simples a codificação do missionário Celso que no século passado se entregou de alma e corpo à exumação dos princípios evangélicos, para trazer-nos, em nome do Cristo, a edificação de nossa fé. Ainda assim, somos largamente tentados a favorecer a movimentação descendente do serviço que devemos à humanidade, de vez que o menor esforço é uma espécie de tiririca no campo doutrinário em que fomos situados para aprender e servir. Em plena fase de nossa iniciação no conhecimento espírita, habitualmente tomamos contacto com amigos desencarnados, detentores de conhecimento menos elevado que o nosso, assim nos ajustarem ao modo de ser e de viver, através dos fios da afetividade nem sempre bem conduzida, e, de imediato, somos induzidos aos problemas do favor. Dificuldades morais cristalizam-se, obscuras, porque, se há desencarnados com vocação da sanguessuga, há muitos companheiros na carne com a inquietação da chupeta. E ao invés do trabalho de recuperação de nossos próprios destinos, muitas vezes somos vítimas das próprias distrações, criando desajustes que, hoje aparentemente inofensivos, nos aguardam, amanhã, à feição de grandes desequilíbrios. É necessário intensificar em nossas casas de ação um vasto trabalho de estudo e discernimento, para que a embarcação de nosso ideal não permaneça a matraca sobre as águas traiçoeiras da preguiça e da mistificação. Não encontramos nos livros do codificador qualquer conselho a determinados tipos de requisições ao mundo espiritual. Não vemos Allan Kardec organizando reuniões ou círculos de prece para atender a comezinhas questões da luta humana. Questões essas que exprimem lições indispensáveis à consolidação de nossa fé operosa e construtiva. Não encontramos no Evangelho, fonte máter do Espiritismo, em suas linhas essenciais, qualquer atitude do Cristo que assegure imunidades à magia da delinquência. De certo, observamos o Senhor cercado por doentes que reclamavam alívio. Vemo-lo, seguido de mães sofredoras, de crianças sem lar, de velhos sem esperança, de mutilados sem rumo, suplicando luz e coragem, amparo e esclarecimento, de modo a superarem mazelas e fraquezas, e reparamo-lo distribuindo o remédio, o socorro moral, a consolação e a bênção, a frase compassiva e o socorro de amor. Entretanto, nunca vimos o excelso benfeitor, junto de romanos influentes, cogitar de propinas materiais a benefício dos aprendizes da Boa Nova. Não observamos a fé procurando impetrar o apoio celeste para matrimônios de força, para diminuir querelas na justiça humana, nem para a solução de quaisquer assuntos de natureza inferior, que, atinentes à experiência carnal, servem simplesmente como recursos de aprendizado, no campo de provas em que somos naturalmente localizados na Terra, para a consumação de nosso resgate ou para a elevação de nossas experiências. Eis a razão pela qual, na posição de médium desencarnado que agora somos, podemos assegurar-vos que qualquer displicência da nossa parte, no assunto em lide, gera problemas muito difíceis para a nossa vida no além, porquanto, se determinadas soluções reclamam amor, exigem também fortaleza de ânimo, para atingirem o desejável remate, com a dignidade precisa. Não podemos escorraçar os que rogam obséquios do além, em muitas ocasiões com vistas à criminalidade, mas não será lícito contemporizar com o intuito perverso que, muitas vezes, lhes dita os impulsos. Indiscutivelmente, não podemos abraçar a tolerância com o mal, mas não será justo fugir à paciência, em benefício das vítimas dele, para que o espinheiro das trevas seja extirpado da região de serviço em que o Senhor nos localiza. Muitos daqueles que hoje indagam pela possibilidade de cooperação inferior,
amanhã podem solicitar o concurso genuíno do céu. Daí a nossa condição de defenso da caridade entre desencarnados menos esclarecidos e amigos humanos menos avisados, e, daí, o imperativo de muita serenidade, com o Evangelho do Senhor a reger a existência, para que não venhamos a escorregar no desfiladeiro da sombra. É necessário estender mãos abertas e fraternais aos infelizes que se fazem vítimas da ignorância e da má-fé. Contudo é indispensável que nosso coração não se mante aos propósitos menos dignos de que são portadores, a fim de que estejamos, no espiritismo e na mediunidade, atentos aos nobres deveres que nos prendem aos compromissos assumidos. Na vida espiritual, encontrei muitos obstáculos que até hoje ainda não consegui de todo liquidar, em razão de minha imprevidência no trato com os interesses da alma. É por isso que, ao nos comunicarmos convosco, nesta noite, solicitai a todos os companheiros, presentes e ausentes, cautela contra o menor esforço, o terrível escauracho que nos ameaça a esfera de manifestações. É por esse motivo que vos pedimos estudo e boa vontade. Não nos reportamos, no entanto, simplesmente ao ato de ler. Leitura só por si, na alimentação da alma, equivale à simples ingestão de alimentos na sustentação do corpo. Imprescindíveis se fazem a meditação e aplicação do conhecimento superior para o acrisolamento do espírito, tanto quanto são necessárias a digestão e a assimilação dos valores ingeridos para a saúde e a robustez do veículo carnal de que nos utilizamos na Terra. A alma necessita incorporar a si mesma os recursos que lhe são administrados pela providência divina, através das divinas instruções que fluem do Evangelho, que se derrama da codificação kardeciana e que vertem das mensagens de elevado teor, para que esteja realmente em dia com as obrigações que lhe cabem no mundo. Procuremos, assim, a nossa posição de aprendizes fiéis ao Cristo e de trabalhadores leais da nossa causa, porque, segundo as facilidades do intercâmbio, estabelecidas em nossos templos de caridade e de fé, ou faremos do Espiritismo um oráculo tendencioso e tumultuário, para a satisfação de baixos caprichos humanos, ou convertê-lo-emos no grande santuário de nossa ascensão para a divina imortalidade, através da sublimação de nossa vida. P. Comando-te primeiros instantes de um morto. G. No horário reservado à instrução, na noite de 14 de julho de 1955, nosso conjunto recolheu expressiva mensagem do irmão G, inserta neste capítulo, em que nos informa quanto aos seus primeiros instantes na vida espiritual. Cabe-nos esclarecer que o comunicante, político e administrador de méritos indiscutíveis, recentemente desencarnado, esteve antes em nossa casa de preces, sob a custódia dos amigos espirituais que lhe amparavam a recuperação necessária e justa. Mostrava-se, então, enfermiço e indisposto, mas a breve tempo, retemperado e fortalecido, retornou ao nosso templo, onde nos forneceu as valiosas impressões que passamos a transcrever. Meus amigos, recordando aquele rico da parábola evangélica que não obteve permissão para tornar ao círculo doméstico, depois da morte, compreendo hoje perfeitamente a justeza da proibição que lhe frustrou o propósito, porque, sem sombra de dúvida, ninguém no mundo lhe daria crédito à palavra. A experiência social na Terra vive tão distraída nos jogos de máscara, que a visita da verdade sem mescla, a qualquer agrupamento humano, por muito tempo ainda será francamente inoportuna. Falando assim ao vosso mundo afetivo, não nutro o menor interesse em quebrar a cadeia de enganos e que se aprisionam meus antigos laços do coração. Profundamente transformado, depois da grande travessia, em que o túmulo é um marco de nosso retorno à realidade, dirijo-me particularmente a vós outros, navegantes da fé no oceano da vida, para destacar a necessidade de valorização do tempo nos curtos dias de nossa permanência no corpo. Para exemplo, recorro ao meu caso, já que, pelo concurso fraterno, ligastes-vos ao processo de minha renovação. Como sabeis, qual ocorre à árvore doente, que tomba aos primeiros toques do lenhador, caí também, de imprevisto, ao primeiro golpe da morte. Industrial, administrador e homem público, em atividade intensa e incessante,
Não admitia que o sepulcro me requisitasse tão apressadamente a meditação. A angina, porém, espreitava-me, vigilante, e fulminou-me sem que eu pudesse lutar. Recordo-me de haver sido arremessado a uma espécie de sono que me não furtava a consciência e a lucidez, embora me aniquilasse aos movimentos. Incapaz de falar, ouvi os gritos dos meus e senti que mãos amigas me tateavam o peito, tentando de balde restituir a minha respiração. Não posso precisar quantos minutos gastei na vertigem que me tomara de assalto, até que, em minha aflição por despertar, notei que a forma inerte me retomava-se, que minha alma entontecida regressava ao corpo pesado. No entanto, espessa cortina de sombra parecia incorporar-se agora entre os meus afeiçoados e a minha palavra ressoante, que ninguém atendia. Inexplicavelmente assombrado, em vão pedia socorro, mas acabei por resignar-me à ideia de que estava sendo vítima de estranho pesadelo, prestes a terminar. Ainda assim, amedrontava-me a ausência de vitalidade e calor a que me via sentenciado. Após alguns minutos de pavoroso conflito, que a palavra terrestre não consegue determinar, tive a impressão de que me aplicavam sacos de gelo aos pés. Por mais verberasse contra semelhante medicação, o frio alcançava-me todo o corpo, até que não pude mais. Aquilo valia por expulsão em regra. Procurei libertar-me e vi-me fora do leito, leve e ágil, pensando, ouvindo e vendo. Contudo, buscando afastar-me, reparei que um fio tênue de névoa branquecenta ligava minha cabeça móvel à minha cabeça inerte. Indiscutivelmente delirava, no entanto aquele sonho me dividia em duas personalidades distintas, não obstante guardar a noção perfeita de minha identidade. Apavorado, não conseguia maior afastamento da câmara íntima, reconhecendo, inquieto, que me vestiam caprichosamente a estátua de carne, a enregelar-se. Dominava-me indizível receio. Sensações de terror neutralizavam meu raciocínio. Mesmo assim, concentrei minhas forças na resistência. Retomaria o corpo. Lutaria por reaver-me. O delíquio inesperado teria fim. Contudo, escoavam-se as horas e, não obstante contrariado, vi-me exposto à visitação pública. Mas, ó! Irrisão de meu novo caminho! Eu, que me sentia singularmente repartido, observei que todas as pessoas com acesso ao recinto, diante de mim, revelavam-se divididas em identidades e circunstâncias, porque, sem poder explicar o fenômeno, lhes escutava as palavras faladas e as palavras imaginadas. Muitas diziam aos meus familiares em pranto, meus pêsames. Perdemos um grande amigo. E o pensamento se lhes esguichava na cabeça, atingindo-me como inexprimível jato de força elétrica, acentuando, não tenho pesar algum, este homem deveria realmente morrer. Outras se enlaçavam aos amigos, e diziam com a boca, meus sentimentos. O Dr. G. morreu moço, muito moço. E acrescentavam, refletindo, morreu tarde. Ainda bem que morreu. Velhaco. Deixou uma fortuna considerável. Deve ter roubado excessivamente. Outras, ainda, comentavam junto à carcaça morta, homem probo, homem justo. E falavam de si para consigo, político ladrão e sem palavra. Que a terra lhe seja leve e que o inferno proteja. Via-me salteado por interminável projeção de espinhos invisíveis a me espicaçarem o coração. Torturado de vergonha, não sabia onde esconder-me. Ainda assim, quisera protestar quanto às reprovações que me pareceram descabidas. Realmente não fora o homem que deveria ter sido, no entanto, até ali, vivera como trabalhador interessado em quitar-se com seus compromissos. Não seria falta de caridade atacarem-me, assim, quando plenamente inabilitado a qualquer defensiva. Por muito tempo, perdurava a conturbação, até que encontrei algum alívio. Muitas crianças das escolas, que eu tanto desejaria ter ajudado, oravam agora junto de mim. Velhos empregados das empresas em que eu transitara, e de cuja existência não cogitara com maior interesse, vinham trazer-me respeitosamente, com lágrimas nos olhos, a prece e o carinho de sincera emoção. Antigos funcionários, fatigados e humildes, aos quais estimara de longe, ofertavam-me pensamentos de amor.
Alguns poucos amigos envolveram-me em pensamentos de paz. Aquietei-me, resignado. Doce bálsamo de reconhecimento acalmou minha aflição e pude chorar, enfim. Com o pranto, consegui encomendar-me à bondade infinita de Deus, respirando consolo e apaziguamento. Humilhado, aguardei paciente as surpresas da nova situação. Estava inegavelmente morto e vivo. O catafalco não favorecia qualquer dúvida. Curtia dolorosas indagações, quando, em dado instante, arrebataram meu corpo. Achava-me livre para pensar, mas preso aos despojos hirtos pelo estranho cordão que eu não podia compreender e, em razão disso, acompanhei o cortejo triste, cauteloso e desapontado. Não valiam agora o carinho sincero e a devoção afetiva com que muitos braços amigos me acalentavam o ataúde. A vizinhança do cemitério abalava a escassa confiança que passara a sustentar em mim mesmo. O largo portão aberto, a contemplação dos túmulos à entrada e a multidão que me seguia, compacta, fazia-me estarrecer. Tentei apoiar-me em velhos companheiros de ideal e de luta, mas o ambiente repleto de palavras vazias e orações pagas como que me acentuava a aflição e o desespero. Senti-me fraquejar. Clamei debalde por socorro, até que, com os primeiros punhados de terra atirados sobre o esquife, caí na sepultura acolhedora, sem qualquer noção de mim mesmo. Apagara-se o conflito. Tudo era agora letargo, abatimento, exaustão. Por vários dias repousei, até que, ao clarão da verdade, reconheci que as tarefas do industrial e político haviam chegado a termo. Apesar disso, porém, a certeza da vida que não morre levantara-me a esperança. Antigas afeições surgiram, amparando-me a luta nova e, desse modo, voltou à condição do servidor anônimo homem que talvez indebitamente se elevara no mundo aos postos de diretiva. É assim que, em vos visitando, devo estimular-vos ao culto dos valores claros e certos. Instalar a felicidade no próprio espírito, através da felicidade que pudermos edificar para os outros, é a única forma de encontrarmos a verdadeira felicidade. Tenho hoje a convicção de que os patrimônios financeiros apenas agravam as responsabilidades da alma encarnada, e a política, presentemente, para mim se assemelha à tina d'água que agitamos em esforço constante para vê-la sempre a mesma, em troca apenas do cansaço que nos impõe. Todos os aparatos da experiência humana são sombras a se movimentarem nas telas passageiras da vida. Só o bem permanece. Só o bem que idealizamos e plasmamos é a luz que fica. Assim pois, buscando o bem, roguemos a Deus nos esclareça e nos abençoe. Prece à Mãe Santíssima. Anália Franco. Mãe Santíssima. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes, que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste, incessantemente, pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós a nível as asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Anália Franco. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em noite de 10 de maio de 1956, em Pedro Leopoldo, MG. Renovemo-nos hoje. Cair Bachutel. Rematando as nossas atividades, na noite de 15 de setembro de 1955, fomos agraciados por bênção inesquecível. Pela primeira vez, em nossa casa, tivemos a visita direta de Cair Bachutel, o grande apóstolo do Espiritismo que, senhoreando as forças do médium, pronunciou vibrante a locução. Meus amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem. Quem assinala os dramas de aflição a emergirem da treva nas sessões mediúnicas, percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e aprendizado. Principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade, a existência na Terra se reveste de subido valor, porque não desconhecemos os perigos da volta à retaguarda. Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelos furacões do crime e o tormento das almas, sem a concha física, que ainda se apegam desvairadamente à ilusão. Somos testemunhas de culpas e remorsos que passaram impunes diante de tribunais terrestres, e anotamos a justiça imanente, universal e indefectível, que confere a cada espírito o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo. Sabemos que não vale perguntar com a ciência, menoscabando a consciência, e não ignoramos que as tragédias e as lágrimas que fazem o inferno, nas regiões sombrias, se originam, de maneira invariável, do sentimento desgovernado e vicioso. Vede, pois, que nos conchegando ao Cristo de Deus, buscando-lhe a inspiração para os nossos serviços e ideais, nada mais fazemos que situar os nossos princípios no lugar que lhes é próprio, porque a nossa doutrina renovadora é, sobretudo, um roteiro de aperfeiçoamento do homem, com a sublimação do caráter. Entre as realidades amargas que nos visitam os templos de intercâmbio e certas predicações de companheiros cultos e entusiastas, mas imperfeitamente acordados para as responsabilidades que lhes competem, lembremo-nos de que quase 20 séculos de cristianismo verbal viram passar no mundo tronos e Estado, organizações e monumentos, guerras e acordos, casas de caridade e santuários de estudo em todas as linhas da civilização do Ocidente, erguendo-se em nome de Jesus e tornando ao pó de que nasceram, tão somente com o benefício da experiência dolorosa, aurida entre a sombra e a desilusão. Levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina sejamos artífices de nossos próprios destinos. Renovemo-nos hoje ao sul do Evangelho. Cada qual de nós usa a ferramenta das ideias superiores de que já dispõe de conformidade com a lição de nosso Divino Mestre, estudada por nós nesta noite. Trabalhemos, enquanto é dia, na preparação do futuro de paz. O Espiritismo não é um esporte de inteligência. É com acento grave um caminho de purificação para a glória eterna. No cume da montanha que nos compete escalar, aguarda-nos o Senhor como o sol da vida. Desentranhemos, assim, a gema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância, para refletir-lhe a divina luz. Resgate. André Luiz. Na noite de 8 de janeiro de 1955, recolhemos a mensagem de P. Brandão, um amigo desencarnado que fora anteriormente socorrido por nossos benfeitores em nosso templo de reconforto espiritual. No início de nossas tarefas, na noite mencionada, havíamos lido por tema de meditação a palavra do Divino Mestre, em que nos recomenda: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. E o comunicante amigo reportou-se a citação evangélica, a fim de trazer-nos a sua experiência, repleta de material para nossos estudos em torno do ser e do destino. Meus amigos, o texto que nos serviu de meditação nesta noite foi aquele das palavras de nosso Divino Mestre: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Certamente por isso determinam nossos orientadores algo vos fale de minha agoniada experiência. Há 2 anos,
Precisamente, tomei contato convosco. Nessa época, não passava de um infeliz psicopata, fora do corpo físico. Triste e doente da aflição na noite da angústia, carregava comigo todos os remanescentes da queda moral a que me despenhara. Com auxílio da palavra edificante e da oração fervorosa, senti que o Evangelho do Cristo me transformava. Clareou-se-me a vida íntima e, amparado por braços amigos, fui conduzido a uma instituição de saúde espiritual. Por 10 meses consecutivos, submeti-me a tratamento. Revigorado, compareci diante de observadores e analistas de nosso plano, junto dos quais o serviço de socorro iniciado em vosso templo, a meu benefício, encontrou a continuação necessária. Subordinado a operações magnéticas, minha memória religou-se ao passado próximo e revi-me na existência última, encerrada há 30 anos. Nos primeiros lustros do século corrente, era um rapaz egoísta e leviano, amigo da aventura e adversário do trabalho. Desposei uma jovem rica e inexperiente, com o simples propósito de surrupiar-lhe a herança, já que o velhinho, que me seria sogro por alguns dias, abeirava-se do sepulcro, por ocasião de meu matrimônio. Filha única e órfã de mãe, após o decesso do genitor minha mulher viu-se dona de considerável fortuna, que tratei de chamar a mim. Valendo-me de uma procuração que me permitia atuar com plenos poderes, vendi-lhe as propriedades e reuni, em meu nome, a importância de 900 contos de réis, e abandonei-a, fugindo para a Europa. A volúpia do ouro e do prazer entonteceu-me a consciência. Por 5 anos, mantive-me entre o jogo e a dissipação, até que, finalmente, a miséria e a tuberculose me bateram à porta. Esmagado por atrozes desilusões, regressei ao Brasil. No entanto, surpreendido, vim a saber que minha esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza a que fora por mim relegada, confiara seu prostíbulo, encontrando a morte num asilo de moléstias contagiosas, poucos dias antes de minha volta ao Rio. Foi, então, que o remorso terminou a obra que a moléstia começara. Em tempo breve, as aflições conscienciais me desligaram do vaso físico. Fantasma do arrependimento e da culpa, deambulei sem consolo nas trevas de minha própria vida mental. Não encontrava outras visões que não fossem aquelas de minha companheira a acusar-me ou de meus erros a se erguerem, indefinidamente, diante de meus olhos. Sofri muito, até que o socorro divino me atingisse o coração desarvorado. Tornando ao governo próprio e acordado para os deveres do reajuste, vi-me imbuído da sincera disposição de recuperar-me. Esperançoso, perguntei por meu futuro, mas nossos instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde recomeçar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era meu credor número 1. Busquei-a, ansiosamente, contudo, mais infortunada que eu mesmo, permanecendo anestesiada na delinquência, imantada a cúmplices de ações reprováveis, em furnas tenebrosas das regiões inferiores. Ela, porém, é o meu credor principal, e, em razão disso, é o ponto básico de minha restauração. Implorei o socorro da compaixão divina e, por intermédio daqueles heróis da beneficência que nos assistem, obtive permissão para nova romagem de luta, junto daquela que espezinhei. Tomá-la-ei sob minha responsabilidade e transportá-la-ei para o caminho da experiência humana, em meus braços, inconsciente qual se encontra. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Ser-lhe-ei o guardião, o tutor e o amigo. Em plena meninice, sofrerá ela as inibições orgânicas que, pouco a pouco, interná-la no leito de amargura em que possa retificar os desequilíbrios perispiríticos e, assegurando-lhe a manutenção e o consolo, atenderei à regeneração de que necessito. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós ambos. Renunciarei a quaisquer vantagens nas lides materiais. Nem aspirações mundanas realizadas, nem sonhos de felicidade atendidos, no aprendizado novo que me cabe desenvolver. Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado,
para descobrir no trabalho a essência. E, devotado e contente, montarei guarda a companheira que caiu por minha culpa. Ser-me-á a irmã torturada e querida, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança, no que se refere à minha aventura pessoal. Entretanto, não lhe sou devedor de simples patrimônio moral, mas, perante as leis divinas, devo-lhe, ainda, dinheiro terrestre em moeda brasileira. Compete-me restituir a importância que lhe pertencia, acrescida com juros de mora, que pagarei, vintém por vintém, até que nos desvencilhemos do cárcere de nossos débitos, recuperando, enfim, a oportunidade de progredir que, formosa, nos sorria no alvorecer deste século. Minha palavra, pois, nesta noite, é um adeus e um agradecimento, constituindo igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para os todos, dentro dos mesmos princípios. Envolvendo, assim, os nossos benfeitores em meu agradecimento, espero abraçar-vos, de novo, amanhã, em plena eternidade. Que Deus nos abençoe. P. Brandão. Rogativa de Natal. Emanuel. Finalizando as nossas atividades na noite de 15 de dezembro de 1955, foi Emanuel, o nosso benfeitor de sempre, quem compareceu, através da organização mediúnica, deixando-nos expressiva oração de Natal. Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E, em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão. Sombras na justiça, em forma de crueldade. Sombras no templo, em forma de fanatismo. Sombras na governança, em forma de tirania. Sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, converteu-se a tirania em administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor, em forma de egoísmo. Egoísmo no lar. Egoísmo no afeto. Egoísmo na caridade. Egoísmo na prestação de serviço. Egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque, somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros, é que atingiremos, com a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Servir para o merecer. Batuíra. Finalizando as nossas atividades na noite de 4 de agosto de 1955, tivemos a palavra do grande companheiro Antônio Gonçalves Batuíra, denodado pioneiro do Espiritismo no estado de São Paulo, que, de modo vibrante, nos convocou ao valor moral para mais alto padrão de eficiência da nossa tarefa espírita. Meus irmãos, que a divina bondade de nosso Senhor Jesus, Cristo seja louvada. Pedir é mais que natural, no entanto, é razoável saber o que pedimos. Habitualmente trazemos para o Espiritismo a herança do menor esforço, aurida nas confissões religiosas que nos viciaram a mente no culto externo excessivo, necessitando, assim, porfiar energicamente para que a vocação do petitório sistemático ceda lugar ao espírito de luta com que nos cabe aceitar os desafios permanentes da vida. No intercâmbio com as almas desencarnadas, procedentes da esfera que vos é mais próxima, sois surpreendidos por todos os tipos de queda espiritual. Sob tempestades de ódio e lágrimas, desesperação e arrependimento, consciências culpadas ou entorpecidas vos oferecem o triste espetáculo da derrota interior a que foram atiradas pelo próprio desleixo. É que, soldados da evolução, esqueceram as armas do valor moral e da vontade firme com que deveriam batalhar na terra, na aquisição do próprio aprimoramento,
passando a condição parasitária daqueles que recebem dos outros sem darem de si, acabando o estágio humano, a feição de fantasmas da hesitação e do medo, a se transferirem dos grilhões da preguiça e da pusilanimidade à escravidão aquelas inteligências brutalizadas no crime que operam, conscientemente, nas sombras. Levantemo-nos para viver como alunos dignos do educandário que nos recolhe. Encarnados e desencarnados, unamo-nos no dinamismo do bem para situar, sempre mais alto, a nossa oportunidade de elevação. É inútil transmitir a outrem o dever que nos compete, porque o tempo inflexível nos aguarda, exigindo-nos o tributo da experiência, sem o qual não nos será possível avançar no progresso justo. Todos possuímos escabroso pretérito por ressarcir, e, dos quadros vivos desse passado delituoso, recolhemos compulsoriamente os reflexos de nossos laços inferiores que, à maneira de raízes do nosso destino, projetam sobre nós escuras reminiscências. Todos temos aflições e dúvidas, inibições e dificuldades, e, sem elas, certamente estaríamos na posição da criatura simples, mas selvagem e primitivista, indefinidamente privada do benefício da escola. Clareemos o cérebro no estudo renovador e limpemos o coração com esmeril do trabalho, e, então, compreenderemos que o Senhor nos emprestou os preciosos dons que nos valorizam a existência, não para rendermos culto às facilidades sem substância, engrossando a larga fileira dos pedinchões de preguiçosos inveterados, mas sim para que sejamos dignos companheiros da luz, caminhando ao encontro de seu amor e de sua sabedoria, com os nossos próprios pés. Saibamos, assim, aprender a servir para merecer. Suicídio e obsessão. Hilda. Continuando, quanto possível, a série de estudos da mente desencarnada, em posição de sofrimento, além do sepulcro, na noite de 15 de março de 1956 nossos benfeitores espirituais trouxeram a comunicação à jovem Hilda, espírito, suicida em reajuste, que nos ofertou interessantes apontamentos em torno da sua situação. Amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é consciência, a outra é responsabilidade. No plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira e iludir a segunda temporariamente, mas, no campo das verdades eternas, não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e é responsabilidade marcar-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos humilde companheira que ainda sofre, depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda que se arrojou, infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsidiada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falava mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores, a quem devia ternura, dos familiares, junto dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa, e desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Refletia no suicídio com expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando, inutilmente, fugir de mim mesma. E, nesse passo desacertado,
Todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Refiro-me a essa hora terrível e inolvidável, para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar